Irmãos, a paz de Deus com todos. Hoje, irmão, o Senhor toca no nosso coração para nós contarmos uma obra que nós ouvimos, a qual um irmão na região de Sorocaba, irmão, ele estava desempregado, abatido, a prova espiritual grande, não sentia a presença de Deus. E um determinado dia ele foi e arrumou serviço, irmão, como ajudante de pedreiro, e foi trabalhar num hospital que tem na divisa entre Sorocaba e Itu, irmão. É um hospital onde os leprosos são levados para lá, porque eles não podem viver em sociedade. Muitos deles que já estão com a lepra avançada, eles não podem viver em sociedade, então eles vão para lá, irmão. E ele chegando naquele lugar, ele ficou sabendo que aquele homem não gostava de crente. E quando ele chegou, ele perguntou para ele se ele era crente, e ele falou que ele era. Ele falou: então, para crente eu tenho aquele monte de pedra lá, vai lá e você tem até 5 horas da tarde para montar aquele monte de pedra. E ele foi, irmão, e começou a montar aquelas pedras, recolher aquelas pedras no carrinho e jogar no container. E foi fazendo aquele serviço, irmão. E aquele sol, irmão, ele que era um moço acostumado a treinar em academia quando era do mundo, mas agora, irmão, ele não fazia mais esse tipo de coisa. E ele olhando para aquele corpo dele falou: nossa, eu poderia estar lutando, eu poderia estar jogando em algum lugar, mas eu estou aqui servindo a Deus, não sinto a presença de Deus, e ainda estou trabalhando nesse lugar, e esse homem ficou me humilhando. E aquilo, irmão, foi passando um monte de coisa na cabeça dele. Ele falou: acho que eu tenho que deixar de ser crente mesmo, porque eu não nasci para ser crente na terra. Então acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar para o mundo e vou deixar de ser crente. Mas naquele momento, irmão, veio um enfermeiro empurrando uma maca e pediu ajuda para ele para subir uma rampa, irmão. E ele pegou naquela maca e ajudou ela e levou e subiu aquela rampa. Era um salão, irmão, onde naquele salão ele colocava só aqueles leprosos que estavam no finzinho da vida mesmo. E ele terminando de subir, irmão, a hora que ele foi virar para trás, para sair daquele salão, irmão, uma voz falou com ele: levanta esse lençol que você acabou de levar. Ele parou, ficou assustado, irmão. E aquela voz falou novamente. Ele levantou, irmão. Tinha uma mulher debaixo daquele lençol, que ela não tinha os 2 braços, irmão. Ela não tinha as 2 pernas. Ela já não tinha nariz e nem orelha mais. Ela estava, irmão, nos últimos suspiros da sua vida. E ele olhando para aquela situação, ele não entendeu o que estava acontecendo. E ele chegando, irmão, ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que é isso? O Senhor falou no coração dele: sauda ela com a paz de Deus, porque ela é tua irmã na fé. E ele assustado, irmão, ele chegou e falou: a paz de Deus, minha irmã. E por muita dificuldade, aquela mulher, ela respondeu amém. E ele perguntou para ela: irmão, o que você está fazendo num lugar desse? O que você está fazendo nessa situação, irmã? Porque isso não é uma situação de uma serva de Deus. Como se permitiu você chegar nesse ponto? E ela falando para ele: olha, moço, eu era bonita, eu era uma moça bonita, eu tinha beleza. E eu me batizei, eu estava dentro da igreja, e um dia eu tive a curiosidade de viver as coisas do mundo, e eu fui viver as coisas do mundo, eu fui para o mundo, eu vivi tudo o que tinha, eu me diverti, a minha carne se saciou no mundo, mas um dia eu fui ficando velha, e já não tinha prazer naquelas coisas, desânimo entrou dentro da minha alma, um vazio entrou dentro da minha alma, e eu falando comigo mesmo: eu vou voltar para a igreja, eu vou na igreja. E um dia eu entrando dentro da igreja, o Senhor mandou uma palavra, e ele falou: você era moça, eu precisava de você para fazer visita, eu precisava de você para levar uma cesta básica para um enfermo, eu precisava de você na minha obra, para tocar um órgão, para cantar um hino, mas você preferiu viver as coisas do mundo, e hoje eu já não te quero mais, eu não preciso mais de você. Mas uma coisa é certa: a sua coroa ainda está aqui na minha mão. Eu não dei ela para ninguém, porque essa coroa eu tinha prometido para você. Então hoje o Senhor te faz um trato, Ele te faz uma proposta: se você quiser pegar essa coroa, eu vou ter que
matar a sua carne vai ter que pagar por tudo que você fez. E naquele momento, irmãos, aquela mulher ouvindo tudo aquilo, então se você aceitar a proposta que Deus te faz hoje, você dá um amém bem gostoso, e você vai sair daqui com a lepra, você vai sair daqui com o câncer, a sua carne vai ser destruída, mas a coroa que eu tinha reservado para você, você vai colocar na tua cabeça. Irmãos, aquela irmã não teve dúvida, ela deu amém, e ela contava para aquele irmão dentro daquele hospital, ela falava, e hoje eu estou nessa situação, eu já perdi tudo que eu tinha, perdi todos os membros, perdi minha orelha, eu não consigo sentir cheiro mais, eu não consigo sentir gosto mais, eu não consigo nem comer direito, mas agora eu estou dando os últimos suspiros da minha vida, mas eu tenho certeza que eu vou morar no reino da glória, porque a coroa que o Senhor tinha prometido para mim, ela ainda está guardada para mim. E naquele momento, irmãos, o Senhor falou no coração daquele irmão, tá vendo? Você ainda quer voltar para trás, moço? Olha o que aconteceu com ela, porque ela voltou para trás, irmãos. E ele virando para saudou aquela irmã e voltou a fazer o serviço dele. Quando ele estava fazendo, de repente veio o enfermeiro e falou: moço, você viu aquela moça que você estava conversando com ela? Ele falou: vi. Ele falou: ele acabou de dar o último suspiro, ela faleceu. Ele olhando para o céu, ele falou: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ela falou: para você saber que aquele que vira a costa para minha obra, que aquele que vira a costa para minha palavra, o que acontece com ele na terra? E aí, meu filho, vai querer me servir por espírito e verdade? Vai querer me servir pela vida, pela morte, ou vai querer virar a costa? Irmão, naquele momento, aquele irmão clamou ao Senhor, o Senhor permitiu, irmão, que ele visse aquilo, para que a prova espiritual dele fosse embora. Ele voltou, irmão, animado para o serviço, e o Senhor levantou a cabeça dele, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Irmãos, vamos guardar esse testemunho, é um testemunho pesado, irmão, é uma obra pesada, mas é uma obra, irmão, para a gente dar valor naquilo que o Senhor fez com a gente, naquilo que o Senhor prometeu para a gente no dia do nosso batismo. Então vamos guardar dentro do nosso coração tudo que o Senhor fez por nós, irmão, e Deus seja louvado.